Oi pessoal, tudo bom? Eu tô aqui hoje então para falar para vocês nesse primeiro vídeo um pouco do meu trabalho e hoje eu escolhi falar sobre nutrologia, sobre longevidade e qualidade de vida. Então a nutrologia é uma área da medicina que ela atua em prol da qualidade de vida e da longevidade e que se diferencia muito da nutrição, que não é uma área médica, e da endocrinologia, que é uma área médica, justamente por ter um foco na prevenção de doenças e em usar coisas do dia a dia como preventores, como profiláticos das doenças. Então, quando a gente pensa em nutrologia, quando a gente pensa em longevidade e qualidade de vida, a gente está pensando basicamente em ajustar a dieta, atividade física e coisas do cotidiano da pessoa que possam levar ao longo dos anos a um risco elevado de desenvolver alguma doença. Quando a gente fala alguma doença, a gente fala de todas, porque hoje a gente tem associação de alterações intestinais com doenças como Parkinson e Alzheimer, com doenças como resistência insulínica que leva ao diabetes e a síndrome metabólica que, além do diabetes, tem a questão cardiovascular envolvida, até mesmo com o surgimento de alguns tumores, de alguns cânceres relacionados a esse desbalanço metabólico. Então, quando a gente está em uma consulta nutrológica, o médico ele sempre vai avaliar o todo da vida de uma pessoa. A pessoa que senta na minha frente, ela nem percebe, porque eu tento ter uma consulta mais informal, eu pergunto do cotidiano, do dia a dia, como estão os filhos, como está a namorada, como estão as coisas da vida, do trabalho e tudo mais. E nessas respostas eu vou tirando alguns dados para entender como vem sendo a qualidade de vida e como tem sido o risco de desenvolver doenças de acordo com o cotidiano dessa pessoa. Então, como tem sido a qualidade de sono? Tá dormindo bem? Acorda durante a noite? Não acorda? Acorda descansado? Acorda motivado, com foco, com concentração? Como tem sido o trabalho? Consegue focar no trabalho? Consegue ter o seu desempenho como ele deve ser? Como está sendo a relação com seus familiares, com as pessoas dentro de casa? Então essas são algumas das perguntas, alguns dos tópicos que eu abordo em uma consulta nutrológica para ter uma visão geral da qualidade de vida atual da pessoa e o que isso representa em relação a risco para doenças. Algumas das respostas que vêm dessas perguntas sugerem alguma deficiência hormonal, ou sugerem alguma deficiência de algumas vitaminas, ou sugerem aumento de risco inflamatório e essas inflamações levam a riscos de doenças. Então isso é só um panorama para que vocês tenham uma ideia de como funciona uma consulta nutrológica. É lógico que além disso a gente vai abordar questões de alimentação, o que come, o que não come, o horário que come, como é o padrão de atividade física, e também vai fazer uma avaliação antropométrica. Essa avaliação é a avaliação que vai identificar localização de gordura, localização de músculo, percentual de gordura, percentual de músculo, relações de gordura e de músculo dentro do próprio corpo da pessoa. E tudo isso vai nos mostrar o risco aumentado ou diminuindo para algumas doenças e os locais que a gente tem que agir com mais veemência. Tudo isso junto e misturado, depois de uma consulta que normalmente leva mais de 1 hora para que ela seja terminada, vai levar o nutrólogo ou o médico que trabalha com nutrologia, sendo ele nutrólogo ou não, a criar um panorama terapêutico natural para aquela pessoa. Uma programação alimentar, uma suplementação específica. E é lógico que a gente não pode esquecer dos exames laboratoriais que são fundamentais. A dosagem dos hormônios, a dosagem das vitaminas, dos minerais, de coisas que são tóxicas para o nosso organismo, como metais pesados, marcadores de doenças, marcadores inflamatórios e assim por diante. E analisando esses exames, não pelos parâmetros laboratoriais, não por aquela faixa de mínimo e máximo, mas pensando globalmente dentro de um único paciente. Aquela pessoa que está na minha frente, será que aqueles resultados, mesmo dentro da normalidade, eles são o normal para aquela pessoa? São o melhor para aquela pessoa? Então, essa análise dos exames
junto com toda a parte que eu já falei de uma consulta, a gente chama isso de anamnese, né? Essa coleta de dados, tudo isso junto e misturado vai levar a um desenho, a um esboço que a gente vai ter de cada pessoa. Eu brinco com os meus pacientes e com as pessoas que vêm aqui, que é como se fosse aquela brincadeira de criança de unir os pontos. Quanto mais pontos eu tiver, mais preciso vai ser esse desenho e melhor eu vou enxergar o metabolismo do meu paciente. Se faltar alguns exames, se a pessoa não se sentir confortável em falar sobre algumas coisas, ainda assim eu vou conseguir criar um desenho bem bacana. Mas é lógico que ele não vai ser tão preciso quanto se eu tiver todos os pontos disponíveis para poder fazer o desenho perfeito. E essa é a base para toda a estratégia que eu traço a partir deste momento. Plano alimentar, exercícios físicos, eu não passo porque eu não sou educador físico, mas eu falo o padrão de exercícios que melhor vai se adaptar para a mudança metabólica que a pessoa precisa ter. Padrão de atividade física e não só de exercícios físicos, né? Frequência, tipo e tudo mais. E além de tudo isso, tem toda a questão da suplementação. Suplementar aquilo que é necessário, aquilo que está faltando, mas também aquilo que não está faltando, mas que vai otimizar o metabolismo desse meu paciente. Uma das coisas que é meio que febre nas consultas de nutrologia ou de qualidade de vida é a bioimpedância ou bioimpedanciometria, né? O exame chama bioimpedanciometria e o aparelho que a gente usa para fazer chama bioimpedância. A bioimpedância nada mais é que uma corrente elétrica de muito baixa voltagem que ela passa pelo nosso corpo e a velocidade de passagem dela nas células que são ricas em água é diferente nas células que são ricas em gordura. E essa mudança vai criando uma análise dentro da própria máquina de onde tem gordura e onde tem água de acordo com parâmetros pré-estabelecidos. Então, a bioimpedanciometria mais precisa que existe é uma que se grudam eletrodos como se fosse fazer um exame de coração em vários locais do corpo. A pessoa fica em repouso por 30 minutos, depois faz o exame. E só que essa não é prática, essa não é bacana, não é visual, é difícil de explicar para o paciente para que ele enxergue. Então, na prática, a bioimpedância que acabou ganhando o espaço nos consultórios médicos e que é a queridinha hoje em dia dos pacientes, é a balança de bioimpedanciometria, que vê o peso e, além de ver o peso, vai conseguir analisar todos esses parâmetros de forma muito precisa. É lógico que não é só pegar os dados e aceitar os dados que aparecem ali. A gente precisa saber o momento da pessoa, se nos últimos dias ela saiu da dieta ou não, se ela teve atividade física ou não, se ela comeu naquele dia, o que comeu, o que aconteceu na vida daquela pessoa nos últimos dias antes de fazer o exame, para que a gente não acabe confiando num resultado que não é real. Isso acontece comigo todos os dias no consultório. Alguém que vem aqui faz uma bioimpedância e fica decepcionado com o resultado, mas que olha no espelho e está vendo resultados incríveis, perdendo peso, perdendo medidas, a roupa folgando, a calça caindo, músculo aparecendo. Aí olha na bioimpedância e fala assim, poxa, mas eu piorei? Não, é óbvio que não piorou, a gente está vendo os resultados, né? É porque naqueles últimos 3, 4, 5 dias, às vezes na última semana, houve uma mudança de comportamento que afetou a análise da bioimpedância e com isso fica essa imagem errônea. É por isso também que precisa ser interpretado esse exame por alguém que saiba interpretar e não simplesmente ficar comparando o resultado de antes com o resultado de agora de uma forma seca, sem interpretação direta. Eu vou mostrar para vocês agora uma bioimpedância minha, feita há pouco tempo, logo depois das festas de fim de ano, então tá bem longe de ser o meu melhor. Depois eu mostro uma perto do meu melhor para vocês daqui a um mês, 45 dias. Mas só para vocês terem uma ideia como é rico o exame e como a gente consegue captar dados com ele, tá bom? Vamos lá dar uma olhada. Então, essa aqui é a minha bioimpedância de alguns dias atrás, logo depois das festas de fim de ano. Então, o que a gente vê aqui que a gente pode analisar com bastante precisão. Então, peso 78,5 kg, meu peso atual. Isso
relacionado à minha altura geram um IMC de 24. Lembrando que 25 é sobrepeso, então quem olha para mim e vê um cara magro, não imagina que eu possa estar à beira de um sobrepeso. Só que esse sobrepeso não significa nada, porque não adianta nada eu estar dentro de uma faixa de normalidade, um percentual de gordura alto. Da mesma forma, eu estar no sobrepeso com um percentual de gordura baixo não representa risco para mim. Quase 41 quilos de músculo, o que está ótimo para o meu peso, e quase 8 quilos de gordura, que representa hoje 10% de gordura corporal que a gente vê aqui. 10% é ótimo, muito bom para um homem. É realmente assim, muito difícil de um homem conseguir chegar em 10%. É bem acima do que é o meu normal. O meu normal é 4, 5, 6%. Mas é um percentual muito bom, um percentual que eu busco muito com os meus pacientes no consultório. A gente tem esse dado, que é um dado que pouca gente entende, que é a relação cintura-quadril, que é uma proporção da quantidade de gordura que tem no abdômen e que tem no quadril, e essa relação mostra risco de doenças, risco de diabetes, de síndrome metabólica, e é um medidor razoavelmente sensível para a gente ver resistência insulínica. Em um outro vídeo eu vou falar bem disso, assim como eu vou falar de taxa metabólica em um outro vídeo. Um outro dado que a gente vê é a localização por peso e por concentração de músculo e de gordura. Então a gente vê aqui que na parte de cima do meu corpo, eu tenho uma concentração acima do normal de músculos, e na parte de baixo do meu corpo, uma concentração normal de músculo. Não é que é baixa, mas é normal para o meu peso e altura. Em relação à gordura, eu tenho abaixo em todos os segmentos e praticamente normal na região abdominal. Então, se eu fosse traçar a minha avaliação metabólica no momento, ela estaria ótima, porém, se eu quisesse melhorar, seria perder um pouco de gordura abdominal e ganhar um pouco de músculo nas pernas para que eu tivesse uma proporcionalidade maior e tivesse uma excelência física e atlética. Do ponto de vista de risco de doenças, de qualidade de vida, de longevidade, está perfeito. O resto agora é cereja de bolo, é lapidação, é a busca simplesmente estética. Certo, pessoal? Eu espero que vocês tenham entendido aqui essa parte da bioimpedância com bastante clareza. Bom, pessoal, se a gente analisar aqui então a minha bioimpedância para tentar traçar o meu perfil momentâneo, o meu perfil atual, a gente tem, com esses dados que eu mostrei para vocês, claramente que não existe uma necessidade de perda de gordura nem de ganho de musculatura, eu mostrei para vocês isso, mas existe a possibilidade de uma excelência. Então, assim, nesse momento eu não tenho nenhum risco de doença, eu não tenho nenhum risco metabólico, eu estou num momento de corpo, de distribuição de gordura e de músculo que é muito bom, mas pode melhorar. O que pode melhorar aqui? Diminuir um pouco a gordura corporal na região abdominal. Aumentar um pouco a musculatura nos membros inferiores, nas pernas. Com isso, com certeza, vai haver uma mudança de peso, porque a quantidade de gordura que eu vou perder no abdômen é menor do que a quantidade de músculo que eu vou ganhar nas pernas. Então, com isso, o percentual de gordura vai despencar. Vai chegar no que é o meu normal, entre 4% e 6% de gordura. Basicamente, a gente consegue analisar um perfil de risco imediato da pessoa e consegue traçar uma estratégia de curto, de médio e de longo prazo com um exame simples e rápido. É feito em 20 segundos esse exame. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham entendido a ideia de uma consulta nutrológica, de uma consulta para qualidade de vida e longevidade com qualidade de vida. Espero que vocês continuem acompanhando aqui os meus vídeos, tirando as dúvidas de vocês, dando sugestões. Fiquem sempre muito à vontade. Até mais, beijo para todos.